Recentemente saiu a terceira temporada do seriado, ou da série The Crown, que conta a história da Rainha Elizabeth II. E nessa história, diversas vezes nós percebemos que quando a Inglaterra está num momento difícil, está em apuros, ela recorre aos Estados Unidos ou tenta algum tipo de visita diplomática, mandando membros da família real para os Estados Unidos ou convidando o presidente norte-americano para ser recebido pela rainha. Em uma visita da Rainha Elizabeth nos anos 90, os repórteres norte-americanos se deleitaram em descrever para o público todos os custos da logística daquela viagem da rainha da Inglaterra indo até os Estados Unidos. Ela estava levando na sua bagagem cerca de 6.800 quilos, incluindo 2 trajes para cada ocasião que ela teria, um traje para luto, caso alguém morresse durante a sua viagem, vários assentos de pelica branca para os vasos sanitários. Ela levou consigo a sua cabeleireira, 2 camareiros e uma infinidade de atendentes. Uma rápida visita da realeza inglesa aos Estados Unidos pôde custar facilmente cerca de 20 milhões de dólares. O que chama a nossa atenção é o fato de que, quando Deus nos visitou, quando Deus veio à Terra, Ele não veio ao mundo por meio de Jesus cheio de pompa, não veio ao mundo cheio de vestes reais ou com uma grande comitiva, mas quando Deus se tornou menino, se tornou um bebê, Ele nasceu num lugar extremamente humilde, num coxo para animais, e talvez, durante a visita de Deus à Terra, as testemunhas fossem muito mais animais do que seres humanos, presentes ali diante do nascimento de Jesus. Deus tão silenciosamente se manifestou entre nós. Aquele Deus que trovejava dos céus quando se revelou no Monte Sinai, lá em Êxodo 19. Esse Deus que move os exércitos do mundo, que controla todas as coisas, que nenhum imperador é palho para a grandeza desse Deus. Esse Deus decidiu nascer como um nenê que não podia falar, nem comer alimento sólido, um nenê que não era capaz de controlar nem mesmo a própria bexiga, que dependia de uma jovem para receber abrigo, alimento e amor. Como disse certo teólogo, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus se dispôs a se tornar um menino. E a história do Natal é essa história do Deus glorioso que se humilha para se fazer conhecido a nós. Esse Deus glorioso que se viesse até nós em toda a sua glória, em toda a sua pompa, nenhum de nós sobreviveria. Nenhum de nós seria capaz de ficar em pé perante esse Deus grandioso. Ele veio então de modo humilde, como um bebê, para nos trazer a salvação de que tanto precisávamos. E quando nós falamos da história do Natal, nós estamos falando de Deus realizando o seu plano na história da humanidade. Às vezes a gente tende a olhar para o Natal como um momento tranquilo, talvez a música que nós cantamos e vamos cantar depois da mensagem, Noite de Amor, Noite de Paz, pode soar a ideia de que estava tudo tranquilo, tudo bem entre Maria e José, quando eles viram aquele nenezinho sair de dentro de Maria. Na verdade, aquele casal estava vivendo a maior de todas as tensões que um jovem casal poderia experimentar, ter o seu bebê numa condição de desprezo e de repúdio da sociedade que o cercava. E para a gente entender um pouquinho a história que antecedeu o nascimento de Jesus, a gente precisa ir lá para Mateus capítulo 1. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Veja o que diz aí, Mateus 1, 18 a 25.
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez exatamente o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Aqui, nesse trechinho de Mateus, capítulo 1, o evangelista nos mostra como se deu o processo de concepção de Jesus, o processo de preparação para a chegada do rei. Depois de descrever a linhagem real de Jesus por meio de José, marido de Maria, nos versículos de 1 a 17, agora o evangelista mostra como foi o dilema que tanto Maria quanto José enfrentaram na chegada desse menino. Quando o rei chegou, ele não chegou com um belo anúncio de trombetas, mas o rei chegou em meio a uma grande tensão que esse jovem casal experimentou. Antes de qualquer difamação a respeito de Jesus se espalhar ainda mais, o evangelista faz questão de esclarecer para nós como Jesus veio ao mundo. Versículo 18, ele diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus faz questão de esclarecer para nós que Jesus não é fruto de uma relação humana. Jesus não vem ao mundo pela força, pela capacidade humana de gerar, mas por uma ação do Espírito de Deus no corpo de uma mulher. Quando Jesus estava discutindo em um determinado momento do seu ministério com os líderes religiosos da época, e ele disse para aqueles líderes que eles não eram filhos de Abraão, esses líderes apontaram para Jesus e disseram: mas nós não somos filhos bastardos, nós não somos filhos frutos de um relacionamento imoral. Já na própria vida de Jesus se espalhava a ideia de que talvez Maria tivesse tido o bebê de um outro homem que não José. Mas o evangelista faz questão de mostrar para nós, primeiro, que Maria e José não tinham tido nenhum relacionamento íntimo ainda, para que o menino nascesse. Quando a NVI traduz antes que se unissem, essa expressão grega que aparece aqui no capítulo 1, é literalmente antes que tivessem relações sexuais, Maria achou-se grávida. E a gravidez dessa jovem, dessa adolescente, foi fruto da ação sobrenatural do Espírito Santo. É por isso que o versículo 18 diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. A gente não sabe exatamente como se deu esse mistério da ação do Espírito no corpo de Maria, levando ela a gerar o menino Jesus. Mas Maria também não conseguiu entender isso logo de cara. Quando o anjo veio anunciar a Maria que ela teria um menino, e ela perguntou para o anjo: olha, peraí, mas eu sou virgem, como é que eu vou gerar uma criança? E a resposta do anjo foi: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, essa adolescente se encontra grávida e precisa dizer para o seu noivo que ela está grávida, e está grávida do Espírito Santo.
Obviamente, esse noivo não aceita a explicação da noiva. Veja o versículo 19. Por ser José seu marido, na verdade, o seu noivo, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José era um homem justo. E como na lei mosaica proibia-se que uma mulher tivesse relações com seu noivo ou com qualquer outro homem antes do casamento, ele entende que ele não poderia acobertar Maria. Ele não poderia ser cúmplice daquilo que ele entendia ter sido um pecado praticado por Maria. E José, então, naquilo que era a conclusão que ele tinha chegado, entendeu que ele deveria se divorciar da sua noiva, porque senão as pessoas iam falar, aí, cara, você não esperou o casamento chegar, ou, isso daí, essa mulher está grávida do filho do outro. Ele decidiu se divorciar dela, como homem justo, mas se divorciar secretamente. Ele não queria expor Maria. Ele não queria que as pessoas olhassem para ela e zombassem dela. Então ele começa a bolar um plano de como se separar da sua noiva de maneira discreta. A gente tem que lembrar que no judaísmo, na cultura do antigo Israel e depois na cultura da região ali da Judéia, uma mulher que estava noiva era praticamente tida como esposa do seu noivo já. A lei mosaica, por exemplo, dizia que uma mulher que tivesse relação sexual com um homem que não fosse o seu noivo, ela deveria ser apedrejada, a mesma punição que uma mulher casada receberia. Tamanha importância que se dava para um noivado. José então começa a pensar em como se separar de Maria, e o versículo 20 diz o seguinte, Mateus 1:20, mas depois de ter pensado nisso, ou enquanto estava pensando nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. É muito interessante como começa e termina essa primeira parte de Mateus 1, 18 a 25. Nesses versículos 18 a 20, a gente tem tanto a afirmação inicial de que Maria estava grávida pelo Espírito, e depois nós temos uma visita do anjo a José em sonho dizendo, José, não se separe de Maria. José, não abandone a sua noiva, porque de fato ela está grávida, não por algum relacionamento humano, mas pela ação do Espírito de Deus no corpo dela. O texto faz questão de enfatizar para nós que a concepção de Jesus é orquestrada, é planejada por Deus. Jesus não vem ao mundo pela força do homem. Jesus não vem ao mundo pela capacidade reprodutora de José e de Maria. Jesus vem ao mundo pela ação sobrenatural de Deus, que faz uma virgem conceber um bebê. O texto do nascimento de Jesus, em Mateus, nos lembra que Deus age na história em seu devido tempo para trazer a salvação de que nós precisamos e faz isso de um modo sobrenatural. Como Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir ou de salvar os que estavam sob a lei. Deus age de tal forma para cumprir a sua história e para orquestrar a sinfonia da história da salvação, trazendo o seu Filho, Jesus, ao mundo por meio de uma mulher. Nós somos lembrados, então, que existe um Deus soberano que controla a história e realiza os seus projetos e os seus planos. Quando a situação da nossa vida se encontra tensa, quando o leite parece que vai derramar, nós podemos confiar que esse Deus que cuidou de todo o processo para que o seu Filho venha ao mundo, também está cuidando da minha e da sua vida.
Os propósitos desse Deus são maravilhosos. E homem nenhum pode frustrar o plano que Deus tem a realizar. O apóstolo Paulo, já no finalzinho da sua vida, quando alguns homens queriam arrancar a cabeça dele, de fato o arrancaram, disse, olha, o Senhor vai me livrar de toda obra maligna e vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Os homens podem tirar a minha vida, mas eles não estão acima de Deus. E Deus há de garantir a minha salvação eterna. A concepção de Maria, a concepção virginal de Maria, nos lembra então que a salvação de Deus é sobrenatural. Como o apóstolo João vai falar no seu evangelho, que aqueles que creem em Jesus e se tornam filhos de Deus, lá em João 1, 12 e 13, eles não se tornam filhos de Deus pelo desejo da carne, nem pela vontade do homem, mas eles se tornam filhos de Deus por uma ação divina. A ênfase aqui está no fato de que a nossa salvação não vem de nós. Até mesmo o nascimento do Salvador ocorreu por ação de Deus. Nós éramos totalmente incapazes de produzir um Salvador. A história humana já vinha há séculos, há milênios, tentando produzir um Salvador ou se apegar a algum Salvador. E depois de Jesus, os seres humanos continuam indo atrás de algum herói, de alguém que possa redimi-los, alguma ideia, alguma coisa que possa lhes trazer redenção. E a história do nascimento de Jesus nos lembra que a redenção, que a salvação tem de vir de Deus. Começa com uma ação dele, começa com a ação do Espírito de Deus no ventre de Maria, para que nascesse o menino Jesus. Mas vejam os versículos 21 a 23. Versículo 21, o anjo então diz para José, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O anjo então compartilha com José qual era o plano de Deus por meio daquele menino que estava no ventre de Maria. O nome que José deveria dar para o menino é muito interessante, que o anjo diz assim, olha, o nome que darão para o menino, não. De início ele diz, olha, o nome que você vai dar para o menino. Ou seja, assuma a paternidade desse menino. Assuma esse filho como seu filho legal, por adoção, ainda que ele tenha vindo de maneira sobrenatural. O nome desse menino será Jesus. O mesmo nome de um antigo herói de Israel no passado. Josué, em hebraico, o Yehoshua era Jesus, o nome que nós encontramos aqui, Jesus. Por que ele receberia esse nome? Porque esse menino simbolizaria a salvação de Deus. Deus salva. E esse menino que traria a salvação de Deus, o anjo diz para José, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Há aqui, de certa forma, um eco, nesse texto de Mateus, de um salmo escrito muitos anos antes, muitos séculos antes, do Salmo 130, versículo 8, que diz que o Senhor redimirá ou salvará Israel dos seus pecados. O que o anjo estava dizendo para José aqui é que esse menino que Maria estava concebendo era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E esse anjo então identifica nesse menino o cumprimento de uma promessa. Aquilo que Deus havia dito por meio do profeta Isaías 700 anos, ou um pouco menos, 690 anos, antes de Jesus nascer, de que a virgem conceberia e daria à luz um menino, estava se cumprindo agora em Jesus. E esse menino que nasceria, ele simbolizaria a salvação do seu povo. Isaías, quando anunciou essa profecia, lá em Isaías capítulo 7, quando nós continuamos a ler o texto, nós descobrimos que essa profecia desemboca em duas partes. Isaías diz isso para um rei de Judá,
que estava temeroso por causa de dois reinos mais fortes que vinham atacar o seu reino. E o profeta Isaías diz para aquele rei, para o rei Acás, um menino vai nascer, e esse menino vai simbolizar a salvação de Deus. Esses dois reinos que querem atacar você vão ser destruídos, e eles não vão realizar o plano maldoso que eles têm contra Judá. Mas o profeta Isaías continua, e no capítulo 9 nós descobrimos que esse menino anunciado no capítulo 7 simboliza tanto aquela salvação daquele momento, quanto uma salvação futura. Quando Isaías escreve o capítulo 9, ele também fala de um menino que nasceu, um filho que se nos deu, cujo governo vai ser colocado sobre o seu ombro, e ele será descendente de Davi, e o nome desse menino será Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Esse menino que viria no futuro simbolizando a salvação de Deus. Muitos anos, muitos séculos depois de Isaías, muitos séculos depois do que o rei Acás, seria o próprio Deus poderoso em carne, trazendo salvação para o seu povo. É por isso que as pessoas chamariam esse menino de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a presença de Deus conosco por meio de Jesus. Esse mesmo Deus que tinha manifestado a sua presença na época de Isaías, demonstrou novamente a sua presença por meio de uma jovem mulher, que daria à luz a esse menino que seria o Salvador. Toda a presença de Deus inacessível por causa do santuário, do templo, os judeus não conseguiam se aproximar facilmente de Deus. A glória de Deus estava no templo, mas você tinha que respeitar todo o processo de rituais, e apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, é que poderia entrar no lugar mais recôndito do templo, onde estava presente o próprio Deus. Mas agora em Jesus, Deus começa a andar entre as pessoas. Agora em Jesus, Deus começa a anunciar para as pessoas que o reino de Deus estava acessível a elas, e elas poderiam ter um relacionamento com esse Deus grandioso. Essa passagem nos lembra então que Jesus é Deus conosco, que Jesus torna Deus próximo, e nós podemos nos reconciliar com Deus por meio do menino Jesus, que se tornou homem, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. O Evangelho de Mateus, que começa anunciando o menino, que seria chamado Emanuel, Deus conosco, termina lá no capítulo 28, versículo 20, com esse mesmo menino, agora já um homem, que morreu e ressuscitou, dizendo para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus se faz presente em Jesus e se torna acessível a nós. Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer deixar de ser inimigo de Deus? Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos distantes de Deus, porque naturalmente nós pecamos e fazemos aquilo que desagrada a Deus. E aquilo que nem eu e você poderíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Jesus suportou naquela cruz toda a culpa pelos nossos pecados, para dar a salvação de que nós tanto precisamos. Os versículos 24 e 25 terminam mostrando a disposição de José de obedecer esse Deus. Veja, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. José ouve a mensagem do anjo. Descobre que aquele menino seria o Salvador que traria salvação para o seu povo. E obedece imediatamente às ordens que o anjo lhe dá. O texto diz que ao acordar, ele vai até Maria, se casa com Maria, e a recebe como a sua esposa, e adota o menino como seu filho legal. A disposição de José em obedecer aquilo que Deus lhe revelou é incrível. Veja, José estava se dispondo a sofrer todo tipo de humilhação e vergonha por se casar com Maria. Nós vivemos uma sociedade ocidental
pós-moderna em que é comum mulheres engravidarem sem se casar e tudo mais. E as pessoas acham isso normal e comum. Mas veja, numa cultura judaica como aquela, em que a sociedade como um todo, de forma alguma, aceitaria isso, e colocaria José e Maria à margem, tomar Maria como sua esposa era um ato de coragem, era um ato de fé, de confiança na palavra que Deus tinha dado por meio do anjo, e era uma disposição de obedecer a Deus, mesmo quando todo mundo estaria contra ele. Talvez alguns dos amigos de José chegaram para ele e falaram: seu tolo, como é que você vai casar com uma mulher que lhe traiu? Ou pessoas poderiam ter dito para os dois: como vocês foram capazes disso? Vocês quebraram as leis de Deus, mantiveram relações antes do casamento, Deus vai punir vocês por isso. Mas com o passar do tempo, as pessoas descobririam que aquele menino, adotado por José, concebido e nascido de Maria, seria o Salvador do mundo. Aquele que tornaria Deus presente para nós. José estava disposto a sofrer as críticas e as difamações, porque ele não estava tão preocupado com a aprovação das pessoas. Ele estava preocupado em ser um agente, em ser um instrumento da realização do plano de Deus. É isso que Deus quer, esses são os propósitos dele, ele vai trazer salvação por meio desse menino. Eu vou crer na palavra de Deus e vou obedecê-lo. Quantos de nós estaríamos dispostos a obedecer a Deus como José obedeceu? Quando obedecer a Deus significa ter todo mundo contra você. Quando obedecer a Deus significa vergonha e humilhação. Quando obedecer a Deus significa ir na contramão total. Você consegue perceber que o Evangelho é a manifestação gloriosa da grandeza e do poder de Deus, ao mesmo tempo por meio da vergonha e da humilhação dos homens? Como Paulo vai dizer mais para frente em 1 Coríntios 1, a cruz de Cristo e a própria encarnação de Jesus que nós vemos nesse texto é a demonstração da sabedoria de Deus, que parece loucura para os homens, que é escândalo para muitos, mas para aqueles que creem na revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, é a salvação e o poder de Deus para termos um relacionamento com aquele que se fez presente por meio de Cristo Jesus. Celebrar o Natal, portanto, é nos alegrarmos com um presente que só poderia vir de Deus. É confiarmos totalmente nas promessas que esse Deus faz, inclusive na oferta de salvação que Ele nos dá, e obedecê-lo de forma integral, como José obedeceu. Alegrar-se com um presente que só Deus poderia dar. Confiar totalmente na promessa que esse Deus faz e obedecer esse Deus de forma integral e imediata. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque em Jesus nós podemos ter a salvação de que tanto precisávamos. Nós não poderíamos gerar essa salvação, nós não poderíamos conquistar essa salvação, mas Jesus trouxe essa salvação a nós, por meio da sua vida, morte e ressurreição. Eu quero colocar diante de Ti, Pai, talvez aquelas pessoas que ainda não se entregaram totalmente para Jesus e hoje lembraram o que essa mensagem significa, ou ouviram talvez pela primeira vez com mais clareza o que significa a salvação de Deus. Te peço, Pai, que elas venham ter um encontro com Jesus e entender que só por meio do Filho de Deus, que nasceu por Maria, que viveu neste mundo, que foi rejeitado pelos homens, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia, nós podemos ter a vida eterna. A certeza de que Jesus ressuscitou é a certeza de que nele nós podemos ter a ressurreição para a vida eterna ao teu lado. Que a nossa confiança todos os dias esteja em Jesus e que essa mesma obediência de José, imediata, integral, seja a nossa obediência a Ti. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.